Esses dias eu tava conversando com um colega meu e ele me fez a seguinte pergunta no meio da conversa. Cara, você se lembra por que você começou a gostar de WWE? E essa pergunta eu falei, cara, eu acho que isso dá pra fazer um vídeo, né? Porque é uma pergunta que todo mundo deveria se fazer. Por que eu comecei a gostar de WWE? E é muito importante você prestar atenção nessa pergunta, porque a pergunta não é sobre quando foi que você começou a assistir WWE, mas quando foi que você começou a gostar. Porque é diferente. Muita gente pode ter começado a assistir, mas não gostado. O gosto, né, o prazer por assistir aquele show começou a vir depois. E cada um tem as suas explicações. Uma galera mais moderna, eu vou pegar aí a partir de 2016 pra frente, certamente muitos deles se apaixonaram pelo Pro Wrestling, por WWE, muito por conta de qualidade de luta. A gente teve uma geração ali que viu aqueles recortes da New Japan Pro Wrestling ali, aquelas diversas lutas do Kenny Omega com Okada que viralizaram, avaliações 5 estrelas do Dave Meltzer, depois pegaram ali PWG, pegaram o Ring of Honor da era moderna, depois teve a criação da All Elite, e na WWE você tinha o NXT. Então, eu que frequentava muito esses grupos de IWC, eu observava muito que a geraçãozinha ali, Fox Sports, que a gente chamava na época, não de início, mas ali depois do primeiro ano, 1 ano e meio de Fox Sports, dá pra ver que era uma galera muito focada nisso. Focada em se apaixonar por lutadores com qualidade técnica, e era isso que fazia com que eles se atraíssem. Então, por exemplo, 2018, você tinha essa galera que eu vi crescendo ali, gostando de WWE no primeiro ano, 1 ano e meio de WWE Fox Sport, defendendo muito, mas muito, com unhas e dentes, a ideia de Nakamura contra AJ Styles no WrestleMania. Mesmo quando se questionava qual a história por trás disso, qual o enredo por trás disso, qual a construção para isso, simplesmente eles só desejavam ver, porque eles tinham visto essa luta no Japan Pro Wrestling, nem que tenha sido por highlights, e queriam ver ela repetida. E daí nasceu-se também uma geração onde eles não se importavam tanto. Aliás, importavam não, né? Importavam. Vamos corrigir aqui o português. Mas enfim, como era dirigida a narrativa de cada rivalidade. O importante era o anúncio que teria determinada luta. Então teve uma vez que teve Finn Balor contra AJ Styles, que foi uma substituição ali então do Bray Wyatt. Vocês devem se recordar disso. Foi um TLC, se eu não estiver enganado. E foi uma boa luta. E depois acabou. Não teve mais interações de Balor e AJ Styles. E na época eu lembro que eu levantei essa tese de dizer, tá vendo só? Quando você tem uma narrativa para ajudar, você desenvolve a longo prazo um trabalho entre os atletas. Quando você só joga a luta por jogar, dá nisso. Às vezes é possível sim a luta ser colocada sem precisar explicar muita coisa. Às vezes é uma Dream Match, às vezes é um combate já esperado há muito tempo. Então, não necessariamente você precisa ter um vencedor de Royal Rumble contra um atual campeão, né? Você tem um torneio onde os dois chegam na final. Não, às vezes só anunciar e já era. Já vai ser o suficiente já para gerar empolgação. E depois da primeira luta entre eles, começa-se então uma narrativa. Se você voltar um pouco antes, na geração esporte interativo, aí cada um vai ter uma resposta diferente. Eu já vi muita gente dizer que o que atraiu foi o John Cena e toda aquela imponência que ele tinha de super-herói. E aí muita galerinha ali era criança ainda, embarcou na C-Nation e foi isso que fez com que gostasse de WWE. Que, era um cara que vinha com o lema: batalha, lealdade e respeito, nunca desista. E aí tava todo o show lutando, era o principal herói, nunca era heel em nenhuma daquelas histórias, vinha todo tipo de heel possível, atrasava a vida dele, atrapalhava ele e mesmo assim ele ia lá no final e vencia. Então dava uma lição, sabe? Era meio que, como que eu posso dizer, o desenho do Superman, só que desenvolvido em alguns shows ao vivo. Era basicamente esse o John Cena, né? Então, por conta desse material que o John Cena desenvolveu, ali então, na virada de 2009 para 10, a galera geração esporte interativo embarcou nele. Uma galera um pouquinho mais velha vai citar o CM Punk, que era a oposição. Por quê? Era uma galerinha que, eu não vou engolir o bonzinho, eu não vou engolir o que a empresa quer que eu goste. Não, eu quero alguém diferente, eu quero alguém que bata de frente com isso daí, né? E o Punk fazia muito disso. E ele foi um dos que mais teve sucesso fazendo isso. Aquele seu reinado longo foi basicamente ali a chancela de que, tá vendo só? Esse cara, ele também
está agradando um outro tipo de público. Que aí muita gente se apaixonou principalmente pelo quê? Pelas promos. Pois é meio bizarro isso, né? Tipo assim, esse amor por promos, pela comunicação dos atletas, ele passou a ser admirado, a ser mais respeitado numa era mais moderna aqui. Até 2013, mais ou menos, não era muito falado a respeito de amor a promos. Eu sei porque eu convivi ali na época. Depois da Pipe Bomb com o Punk, começou a se falar muito do Punk. E aí começou a se observar outros caras também. E aí começou-se as comparações. Antigamente não tinha muito disso. Aí começaram a comparar. Quem que é melhor em ringue? Quem que é melhor em promo? Mix skill, né? Não usava nem o termo promo, falava mix skill. E aí... Enfim, e aí muita gente começou a perceber até promos antigas que eram muito boas e às vezes não tinham comprado tanto na época, né? E aí começaram a ver que, por exemplo, o Triple H sempre foi um ótimo comunicador, sempre teve uma boa mix skill. O John Cena, dentro do personagem dele, se comunicava bem. O Edge, muito bem. O Undertaker, as poucas vezes que falava muito bem, né? E eu diria que quem admira mix skill vai conseguir gostar muito mais de uma rivalidade bem elaborada, mesmo que a luta venha te decepcionar, do que a galera que não é focada tanto nisso. Que aí eu vou chamar a galera do 1 ano e meio de Fox Sports. Essa galera que acostumou a se apaixonar pelas lutas, muitas vezes não se importa se a rivalidade não for legal ou se ela nem existir e se o cara tiver uma mix skill, um carisma bem ali abaixo da média. Contanto que no fim entregue a luta que ele tá querendo ver e que essa luta seja uma boa luta. E aí boa luta depende muito do termômetro do cara, né? Se for um cara extremamente exigente, ele vai querer lutas avaliadas 5 estrelas pra cima, né? Se for um cara que só assiste WWE, ele vai querer uma boa luta, ponto. E aí, enfim, vai ser um tanto subjetivo, mas vocês conseguem compreender. Então, a pergunta que eu faço pra vocês é essa. Você se lembra o que te fez se apaixonar por WWE? O que te fez gostar de WWE? E aí a segunda pergunta é, aquilo que te fez se apaixonar por WWE é ainda a coisa que te faz gostar de WWE, Pro Wrestling, hoje em dia? Ou mudou? Porque é como eu falei, eu citei o Cena. John Cena foi o motivo que fez muita gente se apaixonar, certo? Muita gente gostar. Mas e hoje em dia? Porque o Cena, ele não estava presente nos shows. A última vitória individual que ele teve foi em 2018. Ele vai parar esse ano. E aí? Você continuou assistindo? Por que você continuou assistindo? O que te motivava a ver? O que te deixava empolgado ainda? Ou se não empolgado, pelo menos interessado em assistir, certo? Tem que ter algum tipo de razão, né? A não ser que você seja algum masoquista, que você não gosta de nada além do Cena e tá vendo porque, sei lá, porque você quer sentir dor. E aí, eu me fiz essa pergunta, sabe? O que hoje em dia ainda faz com que eu admire, né? E aí, conforme você vai mais tendo dificuldade em buscar essa resposta, buscar um lutador assim que, não, é que eu gosto desse lutador e por ele eu ainda vejo. Não, porque eu gosto dessa narrativa e por ela eu ainda vejo. Você percebe o quanto que a companhia mudou e que se você não acha respostas é porque ela mudou pra você pra pior. Pra outras pessoas, pra melhor. Por que eu digo isso? Porque gente que nem sequer assistia, hoje em dia não perde um show, porque tem 10 razões, pelo menos, para querer assistir, para querer se empolgar. Para você diminuiu, né? O que mostra a mudança de conteúdo e a mudança de público-alvo. Eu vou citar um exemplo. Uma das coisas que me motivava, assim, que realmente me empolgava para valer, era essa caminhada da Bloodline, principalmente o reinado do Roman Reigns. Aonde que isso iria chegar? Porque eles foram bem dinâmicos. Começam com Roma, Hill, aí depois Roma com Paul Heyman, aí depois Roma, depois de brigar com o Jey Uso, trazendo pra ele. Aí depois como que vai ser ele com a chegada do Jimmy. E depois ainda tem Solo Sikoa. E os rivais que ele foi tendo. E quanto tempo mais ele vai ficar campeão? Ele vai passar o recorde do Punk? Ele vai passar o recorde do Lesnar? E aí, já passou esses recordes. Vai chegar a 1000 dias? Vai passar de 1000 dias? Vai chegar a 2000 dias? Vai chegar no San Martino? Vai pegar The Rock? Essas coisas, essas narrativas envolvendo a Bloodline e até nem sempre só sobre o Roma. Depois quando teve Sami Zayn envolvido foi legal, as traições do Jey Uso e tal. Tudo isso é o que mantinha ativo, certo? Quando chegou ao fim, nessa última WrestleMania 40, eu confesso que eu tentei buscar muitas razões, além do fato, claro, de ter que gravar pro canal. E eu sinceramente ainda não obtive uma resposta que não seja essa. A resposta que eu vejo hoje em dia para eu ainda ter algum gosto em assistir os shows é gravar pro canal, porque eu gosto bastante de gravar, gosto bastante de desabafar. É interessante ter esse descarrego, é interessante ouvir as opiniões de vocês, debater, divergir. Isso, pra mim, é prazeroso. Mas como fã, se eu não tivesse canal, se eu não tivesse que gravar, se eu não tivesse feito esse tipo de coisa, o que me motivaria? Ligar na sexta-feira à noite ou na segunda-feira, ir nos pay-per-views e ver? Eu não consegui achar uma resposta até agora. O que
pode estar levando a minha conclusão que talvez simplesmente não tenha mais nada. Pra mim, entende? Pra mim. Pra você talvez ainda exista. Você pode ter sido um fã do Cody Rhodes lá do passado que sempre quis ver ele no topo, por exemplo. Hoje é o seu momento. Hoje é a vez de você, assim, se motivar total, porque um cara que se viu lá atrás sofrendo como Stardust ou então no midcard hoje está no topo, né? Isso é legal, né? O Edge, por exemplo, se ele voltasse pra WWE hoje, virasse campeão mundial, poxa vida, eu ia assistir todos os shows que o Edge tá presente, por causa especialmente do Edge, certo? Ah, mas o Seth Rollins, como eu já disse, o Seth Rollins ele já não é mais o mesmo Seth Rollins que eu gostava há alguns anos. Continuo torcendo para ele em tudo, mas em vista de que ele não se envolve mais nas coisas super importantes com chances de vitória, é quase que já previsível que não vale muito a pena você ligar o Raw Netflix e torcer pra ele ganhar do Punk, que você sabe que ele não vai. Que ele vai ganhar o Rumble, você sabe que não vai. Que ele vai ganhar a Elimination Chamber, você sabe que não vai, certo? Então já ficou um tanto manjado já, né? Então eu faço essa pergunta pra vocês. Por que vocês gostaram de WWE? Vocês lembram qual foi o motivo? E o que faz vocês até hoje ainda curtirem? Ou vocês assistem sem curtir? Alguma coisa motiva vocês a estar ali ligando a TV ou no mínimo se informar, nem que seja via os podcasts. Eu quero entender para depois fazer um segundo vídeo baseado nas respostas de vocês. Então é isso aí.